Em uma época cheia de turbulências políticas, sociais, econômicas e culturais, artistas brasileiros se reúnem para repensar a função da arte e suas possibilidades de provocação, de criação de sentido. Buscavam a liberdade criativa, a ruptura com o passado e a valorização da cultura nacional. A Semana de Arte Moderna tornou-se um marco da cultura brasileira. Eu trouxe elementos, por exemplo, novos de pintura. De que forma esta experiência reverbera até hoje na nossa produção artística? Semana é um pensamento, semana uma ideia em marcha e um desejo sempre de renovação. Semana de 22. História e legado. Tema desta série do Café Filosófico. Mário de Andrade, que ficou imensamente conhecido pela sua obra literária, contribuiu também com seu talento de músico para construir um movimento que culminaria na histórica Semana de Arte Moderna. Com o seu olhar de crítico e pesquisador, ajudou a lançar as bases para o que viria a ser chamado de música popular brasileira. Entre o popular e o erudito, entre o clássico e o moderno, Mário de Andrade soube preservar e transformar o nosso cenário cultural. Então, quando a gente fala no Brasil sobre a música no modernismo, a gente não pode deixar de falar do Mário de Andrade. Mário de Andrade e o modernismo acabam sendo quase que um sinônimo do outro. Isto porque Mário de Andrade era um polígrafo, como convém aos grandes intelectuais do modernismo. Quando a gente olha para o modernismo no mundo todo, uma das características destes homens é que eles falavam e escreviam sobre vários aspectos da cultura. Escreviam sobre artes plásticas, sobre música, sobre cinema, sobre literatura. Este é um dos sinais do intelectual integrado a seu tempo. O Mário de Andrade não é diferente. Mas, no caso do Mário de Andrade e a música, eu gosto muito de brincar com os meus amigos da literatura, que a música era o ganha-pão do Mário de Andrade. Que se ele editou os livros que editou na área de literatura, ele o fez com o seu salário de professor no Conservatório Dramático e Musical. O que eu vou tentar fazer hoje é conjugar a atuação do Mário de Andrade no modernismo, através da música, mas também passar para vocês alguns aspectos do que foi a produção musical durante aqueles idos de 1910, 1920, sobre a música produzida em torno da Semana de 1922. Quando a gente pensa na Semana de Arte Moderna, chama a atenção a seguinte constatação: que quem era o interlocutor no campo da música em São Paulo era o Mário de Andrade. E nós tínhamos em São Paulo algo tão forte, tão potente quanto o Conservatório Dramático e Musical. Quem eram os interlocutores do Rio de Janeiro no campo da música? Uma quantidade enorme de intérpretes, pelo menos 10 intérpretes, que vêm para São Paulo juntamente com o Heitor Villa-Lobos, que era o compositor. Mas é importante a gente ir um pouco além para tentar situar o plano da música em torno do início da década de 1920, pensando em São Paulo e Rio de Janeiro. E aqui, uma coisa que a gente não tem muito hábito de fazer é perceber que Rio de Janeiro e São Paulo eram cidades completamente assimétricas, que aquilo que acontecia no Rio de Janeiro não é sinônimo de que acontecesse também em São Paulo, e por vários motivos diferentes. Não só porque o Rio de Janeiro era a capital federal, mas porque a vida cultural do Rio de Janeiro era completamente diferente da cidade de São Paulo. Se a gente fosse trabalhar na linha da historiografia, a gente poderia recuar no tempo e lembrar para vocês que São Paulo é uma cidade fundada pelos jesuítas e uma cidade que permanece muito tímida, muito pacata, até que a riqueza do café
faz com que circulem por São Paulo outros interesses e outras culturas que vão acabar dando novos formatos para os anseios daquela população. O Mário de Andrade era um elemento, era um intelectual já tão bem preparado que ele dialogava com todos os grupos e que isso acaba fazendo com que aqueles intelectuais que eram muito atuantes trouxessem com eles a marca, não de que eles surgem e despontam a partir da Semana de Arte Moderna. Uma das coisas que a gente consegue avaliar é que todos os intelectuais e artistas que participam da Semana de Arte Moderna, eles não se tornam famosos ou são fabricados por causa daqueles 3 festivais. Eles justamente estão, durante aqueles 3 festivais, juntos naquele empreendimento, porque cada um no seu local de atuação, seja São Paulo, seja Rio de Janeiro, já trazem neles a marca de uma inquietação grande, a ideia de uma contestação, a ideia de uma inquietação pelo novo e, sobretudo, uma crítica aguda pelo que era feito rotineiramente. Então, eles não estão ali por acaso e eles estão, na verdade, mostrando uma das expressões que eles vão reafirmar ao longo de suas carreiras. A maior parte daqueles intelectuais e artistas não negaram, até o final da vida deles, o quão efervescentes, o quão inquietos eles eram. Mas, no campo da música, falar da Semana de Arte Moderna é sinônimo de falar desta parceria que se estabelece durante a década de 1920, que aciona esses 2 nomes que são expoentes dentro dessa arte, que são o Villa-Lobos e o Mário de Andrade. Quando a gente começa a pensar na aproximação entre eles dois, a gente percebe que durante um espaço de tempo, no diálogo que eles mantêm, a gente começa a entender de que formas o Mário de Andrade começa a construir uma plataforma para a criação da música do Brasil e vê no Villa-Lobos um interlocutor com quem ele tenta estabelecer um diálogo epistolográfico, ele tenta manter um diálogo através de uma correspondência, coisa que não vigora muito, porque o Villa-Lobos, naquela personalidade complexa que ele sempre esbanjou, ele era um homem um pouco avesso a escrever cartas. O Mário de Andrade perguntava mais do que ele respondia, mas, para nossa sorte, nesses poucos documentos em que ele responde, ele fala, às vezes, muito mais do que a gente imaginaria que ele pudesse contar. Vila, querido, tua carta, que prazer. Estou louco por ver e ouvir a menina e a canção. Sou feliz em saber que de alguma coisa te serviram esses meus versos. Que bela coisa deves ter feito. Os teus manuscritos já estão há bastante tempo nas mãos de Dona Lucília. Os músicos aqui estão molengos, pouca reunião. A amizade anda desconjuntada. Cada um trabalha e vive para o seu lado, certo desânimo em alguns. Eu trabalho sempre, com entusiasmo e afinco. Sinto-me feliz e espero. Mas não espero só por mim. Espero por ti, por Brecheret, por Anitta, toda essa trupe divina, Ronald, Luiz, etc., etc., o melhor circo de cavalinhos que jamais houve no Brasil. Abraços, 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 abraços. Escreve-me de quando em quando. Não te esqueças de contar vitórias. Desejo-as de coração, lindas e totais. Mário. Para a gente também acompanhar o desenvolvimento e o pensamento do Mário de Andrade dentro da música, a gente precisa se reportar à formação dele. A formação dele que se dá num momento da história da humanidade que é muito especial. O
O Mário de Andrade, vocês devem saber, não era um rapaz de família rica, ele era da classe média e naquele momento a cidade de São Paulo oferecia como diploma de curso superior apenas 3 possibilidades. Ou o jovem ia para a Politécnica, ou ia para a Faculdade de Direito, ou ia para a Faculdade de Medicina. E ele precisava contribuir dentro do orçamento da família dele, e era uma pessoa que, aos 18 anos, ainda não tinha se decidido exatamente sobre qual formação abraçar, sobre qual profissão abraçar, e aos 18 anos ele ingressa no Conservatório Dramático e Musical e tira o primeiro diploma dele em 1914 como aluno de canto. Mas, muito cedo também, ele começa a dar aulas particulares e, dando aulas de particulares, ele também começa uma atividade que, aos poucos, vai tomando um volume enorme, porque ele vai se tornar um crítico de música, escrevendo para jornais pequenos de São Paulo, mas, às vezes, pegando períodos importantes de uma atividade musical, como, por exemplo, crítica de uma temporada de ópera. As temporadas de ópera, em geral, ocupavam um ano e pouco, e às vezes ele tomava esse ofício durante toda aquela temporada. Em 1914, quando Mário de Andrade tira o primeiro diploma, que é o diploma de canto, é o ano da eclosão da Grande Guerra. E todo o período do Mário de Andrade dentro do conservatório vai ser extremamente marcado por isso. Não só na formação musical dele, e eu acredito que toda a vida dele como ser humano é uma vida muito marcada, justamente por ele ter vivido e de maneira muito intensa e muito amargurada essas 2 guerras. Em 1918, que é quando ele tem o diploma de pianista, é o final dessa guerra. Mas uma coisa que a gente não é capaz de imaginar hoje em dia é de que maneira a guerra foi importante e marcou todos os homens que saíram dessa guerra com vontade de virar a página pensando num mundo onde haveria paz, um mundo onde seria possível voltar a pensar na arte e pensar na cultura. Eu não sou historiadora, às vezes tenho medo de me aventurar muito em determinadas áreas do conhecimento, mas após tantas leituras que eu fiz sobre esse período, a impressão que eu tenho é que, de maneira muito cruel, aquela guerra traz um avanço no conhecimento tecnológico para o ser humano que é uma coisa surpreendente. Aliás, toda guerra alimenta esse tipo de conhecimento que, ainda bem, a ciência não pode reconhecer oficialmente, que cada guerra traz para o homem um avanço tecnológico muito grande. Se é assim que a gente tem que conhecer, é uma pena. Mas, de fato, o que acontece é que o homem que sai daquela guerra, ele sai tendo à sua disposição a facilidade de manipular a eletricidade, os meios de comunicação estão muito mais rápidos. O homem aprendeu a imprimir mais e melhor, os homens se sentem mais perto uns dos outros, o homem tem a sensação plena de que o futuro chegou. Esse é o homem do modernismo. Isso não é diferente para nenhum dos homens daquele tempo e não podia ser diferente também no Brasil, já que o Brasil entra nessa guerra. No próximo bloco, vários artistas plásticos e músicos participaram nas trincheiras desta guerra. Esses homens que eram jovens e eram motivados, eles começam a ter voz também. Num mundo que vive a Primeira Grande Guerra, o jovem Mário de Andrade se vê diante das transformações sociais, morais e também tecnológicas que um conflito desses provoca. o Brasil entra na guerra em 1917.
E o pensamento artístico da geração que fez a Semana de 22 é atravessado por essas novas ideias de pátria e de futuro. O movimento modernista nasce neste mundo que entendia pela primeira vez o potencial de destruição que a humanidade poderia alcançar. Quando o Brasil entra na guerra, o Conservatório Dramático e Musical, onde o Mário de Andrade estudava, tinha uma quantidade de alunas que era uma coisa fantástica. Dizem que, estatisticamente, 95% a 96% do público do Conservatório Dramático e Musical era de moças. E, de maneira também muito curiosa, quando o Brasil entra na guerra, o secretário de Justiça e Segurança Pública, que se chamava Eloy Chaves, vai ao conservatório para explicar para as alunas por que o Brasil tinha entrado na guerra. E é uma coisa surpreendente, porque ele vai falar para as moças, ele vai falar para as moças sobre o papel da mulher na guerra. A gente que tem falado tanto sobre as questões do gênero, o Eloy Chaves fala o seguinte: na guerra atual, todas as partes das nações vêm para a luta. Não é só a parte válida do país, a flor da mocidade que se levanta. E a mulher não tem mais de que cumprir somente aqueles deveres domésticos em que se ocupava outrora. Não. Vem para os escritórios, para as manufaturas, para as fábricas. E a mulher moderna não parou aí. Quando esse colosso, que é a Rússia, começou a fraquejar na luta, a mulher, num rasgo de heroísmo, organizou batalhões e tomou nas frontes de batalha o lugar dos cossacos, defendendo a pátria de armas na mão. Falar, portanto, da mulher na guerra é prestar-lhe uma homenagem que ela merece bem. Frente a essa situação, o secretário de Segurança Pública está falando, convidando as moças, os alunos do conservatório a se engajarem nessa política. Quem é o que vai responder às palavras do secretário Eloy Chaves? É o Mário de Andrade. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a entrada do Brasil na guerra não é, na vida desse intelectual, algo que ele lê na capa dos jornais. É algo que o faz envolver-se profundamente, profundamente. Doutor Eloy Chaves, representando a mocidade estudiosa desta casa, com saudar-vos e oferecer-vos as flores simbólicas da nossa gratidão. Sinto na mocidade brasileira de hoje atear-se o exaltado amor pelo Brasil, um como que desejo de sacrifício. Em todo o território da pátria, onde haja uma porção de raparigas lindas intemeratas e de rapazes fortes intemeratos, há na atual conjectura latente, pulsando, um desejo de consagrar a sua atividade e o seu sangue, se preciso for, para o engrandecimento e a glorificação deste Brasil bem querido, que merece e terá todo o nosso amor e a nossa vida. É esse jovem que é um estudante de canto, um estudante de piano, que vai deixar transbordar depois, também como poeta, o engajamento com esta causa, que era uma causa universal. Esse discurso do Mário de Andrade marca também, de maneira indelével, a biografia dele, porque é justamente neste ano de 1917 que dois daqueles que vão fazer parte do grupo de modernos vão se aproximar dele, porque estavam nessa plateia o jovem jornalista Oswald de Andrade e o jornalista Menotti Delpicchia. E os dois publicam esse discurso dele nos jornais em que trabalhavam. A gente também vai chegar nessa outra coincidência, que é em novembro de 1917, que abre o Salão da Anita Malfatti. Vejam, então, que esse mundo que acolhia aqueles jovens intelectuais pulsava. Pulsava porque, além da aproximação de ideais, havia esse engajamento com o fato do Brasil ter entrado na guerra.
E era um engajamento que vinha cheio de marcas muito significativas, muito especiais, porque eles olhavam à volta e sabiam que outros intelectuais e artistas na Europa tinham se engajado com a guerra. É um exemplo que marcou profundamente toda a nossa cultura, o fato de um músico como Maurice Ravel, por exemplo, ter ido para a guerra. Não só foi para a guerra, como escreveu uma das obras mais belas da produção dele, que é o Tombeau de Couperin. Mas como o Ravel, vários artistas plásticos e músicos participaram nas trincheiras desta guerra. Neste momento, o que a gente começa a se dar conta é que esses homens que eram jovens e eram motivados, eles começam a ter voz também, porque eles estão abraçando causas que dizem respeito a um espectro muito maior da atividade deles. Eles saem da sala deles de música, eles saem dos ateliês deles de pintura, eles saem de suas escrivaninhas, onde eles escrevem sobre suas artes, e eles começam a se manifestar politicamente cada vez mais. Por outro lado, a gente também tem que marcar que, nesse momento, todos eles estão imersos numa porção de questionamentos, porque o que está acontecendo? É mais ou menos os primeiros sustos que nós tomamos quando fomos invadidos por tecnologias que revolucionaram os nossos costumes, como a internet, o celular e esses aplicativos. Naquele momento, eles estão todos imersos, de um lado, com o horror de uma guerra que quebra todos os protocolos anteriores, porque pela primeira vez o homem consegue se matar num grau tão elevado. 16 milhões de pessoas morreram em 4 anos, sendo que num único dia de batalha, 100 mil pessoas morreram. Foi a primeira vez que o homem percebeu que, com aquela ferocidade, ele era capaz de acabar com a memória completa de um povoado. Que na hora que o povoado inteiro ia embora não só aquelas vidas valorosas, ia embora tudo aquilo que as pessoas tinham construído. O homem começa a perceber que, se ele não protegesse aquilo que ele amava, aquilo que ele prezava, ele ia ficar sem memória alguma. Esse sentimento é muito reforçado durante aquela guerra pela intensidade da matança e pela forma como pedaços enormes da Europa foram dizimados. E isso é uma coisa muito forte para aqueles homens. Eles estão completamente atordoados com a velocidade dos fatos e com uma tecnologia que vai proporcionando novas sensações para eles. É assim que a gente vê esse jovem Mário de Andrade, que quase no final daquela guerra, começa a se perguntar o que está acontecendo em termos de música. Porque estão em jogo várias linguagens, várias estéticas da música, assim como estão em jogo vários interesses e várias manifestações de povos que foram sempre muito importantes no desenvolvimento das artes. E é assim que, quando ele faz uma homenagem para o professor dele de piano, chamado Giuseppe Van Colle, ele está maravilhado com o fato de que agora todo mundo se comunica de maneira muito mais rápida. Todos os homens ainda estão muito confusos com este movimento, com esta agilidade. Devido, porventura, às demasias da correspondência universal, ao baralhamento das gentes, pelas facilidades das comunicações e das viagens,
E mais ainda, ao critério de perfeito ecletismo que rege a educação dos nossos tempos, propriamente falando, desapareceram da literatura as facções e as escolas. As palavras mudam muitas vezes de sentido com o indiferente desenvolver das eras. Talvez os nossos bisnetos imaginem que, por essas épocas, moderno significava caótico. Evidentemente, nunca se aproximaram tanto os dois adjetivos, e não há diferença alguma que os distinga quando, pelo adjetivo moderno, se aquilata do estado atual das literaturas e da música. No próximo bloco, O Mário de Andrade convida alunas dele para participarem de uma obra do Villa-Lobos, uma obra que, para a mente conservadora das pessoas, deve ter sido assustadora. assim como há resquício de barro nas estradas asfaltadas e ruínas pelo impacto das guerras e catástrofes, há, em cada poema, uma lágrima. Assim como ecoa aplausos e vaias da grande semana, onde sobra pedaços mastigados na antropofagia, Mário não desperdiçaria uma ideia sem que esfacelasse fontes, rituais e oferendas. Há uma gota de suor em cada letra, e em cada verso um gozo de dor. Por que sempre a dor do poeta? Simples. É exatamente aí que sucumbia às mágoas de exprimir pelo dom e despedir a força vital paulatinamente. Mas há de deixar cada poeta, em cada página seca, a ata boêmia, ideia difusa e sua vida latente. A guerra muda a visão que se tinha do mundo. A tecnologia muda a forma de capturar e transmitir os sons do mundo. E tudo isso muda também a posição dos artistas, que com voz ampliada passam a falar de política, a fazer da arte política. É nesse contexto que acontece a Semana de 22. Uma das questões que começa a se organizar dentro do universo da música e que também já promete revolucionar com os hábitos e com a construção do conhecimento, vem por conta da evolução no campo da radiofonia. Os homens já usam o telégrafo, já se comunicam de maneira bastante proficiente, e a gente tem que lembrar que em 1922 a gente faz a primeira transmissão radiofônica dentro do Brasil. Antes que ela acontecesse, são feitas várias experiências, vários países europeus começam já a usar o rádio de maneira bastante ágil, e isso promete também uma grande revolução na transmissão, não só das notícias, como também na transmissão dos sons, na transmissão da música. E para a música, o que a gente vai observar no desenvolvimento disso é que aquela forma de gravar que no Brasil se inaugura em 1901 e 1902, que permite a captura de alguns sons, durante aqueles 20 anos seguintes, há um desenvolvimento tão rápido disso que em 1928, entre 27 e 28, a gente começa no Brasil uma nova forma de capturar o som, que é muito mais eficiente, com a fundação de várias fábricas de disco dentro do Brasil, que são fábricas estrangeiras, mas aquilo acaba também por revolucionar as maneiras dos homens acessarem o universo de todos os sons. Mas a música, para o Mário de Andrade, é um campo profissional. É um campo profissional porque ele é professor do conservatório, porque ele é um crítico de música e porque, durante um breve período de tempo, ele imaginou que pudesse fazer do conservatório uma plataforma de construção para que os alunos, para que o público de São Paulo tivesse acesso a uma música mais variada. Quando eu falo que a música era um campo profissional para o Mário de Andrade, eu estou falando numa acepção que quer conjugar a atividade dele tanto na música quanto na literatura. Porque quando a gente olha a produção intelectual dele no campo da literatura,
a gente se dá conta que ela é extremamente intensa na passagem do século XIX para o século XX. Em 1917, ele publica Há uma gota de sangue em cada poema, mas a partir daquele momento a gente vai ver uma sucessão de obras nas quais ele está ocupado, pesquisando e produzindo. Então, a gente pode se perguntar, mas se ele hoje tivesse que preencher uma ficha, ele diria que ele era um poeta ou ele diria que ele era um músico? Ele era ambos, ele era ambos. E esta dedicação é que permite a ele a possibilidade de crescer, a possibilidade de viver de maneira mais plena, porque o ambiente musical com o qual ele convivia em São Paulo era extremamente conservador. Era retrógrado de tão conservador que é. A dona Gilda de Melo e Souza tem um texto belíssimo que ela fez para abertura, para apresentar, para a introdução de um livro do Mário de Andrade sobre a linguagem musical. A dona Gilda de Melo e Souza usa ali uma expressão felicíssima porque ela fala que a partir do momento em que o Mário de Andrade encontra em São Paulo um grupo de jovens intelectuais com os quais ele mantém um diálogo prolífico, ele passa a viver uma dupla jornada. E é ela que aponta pela primeira vez justamente sobre a maneira como ele vai conjugar. De um lado, o exercício livre, o exercício criativo de discutir sobre literatura, sobre poesia. E, do outro lado, aquela tarefa que era um tanto árdua, que era o convívio com um grupo de professores tão conservadores quanto aqueles que estavam engajados ali com a formação dos alunos do Conservatório Dramático e Musical. A Batalha do Modernismo foi para todos que dela tomaram parte um divisor de águas, uma ruptura. Mas para Mário de Andrade representou um primeiro momento de desafio. A 20 de janeiro de 1922, era nomeado catedrático de História da Música do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. 22 dias depois, tomava parte na Semana de Arte Moderna, onde seria um dos representantes mais visados pela estrondosa vaia no Teatro Municipal. O destino acaba de lançá-lo no centro de um roda-moinho, onde se vê disputado por uma instituição tradicional e mesmo retardatária e um movimento revolucionário e escandaloso. Quando chega a Semana de Arte Moderna, em 1922, acontece uma outra coincidência grande na vida do Mário de Andrade, que no mesmo mês de fevereiro, ele presta concurso para professor do Conservatório Dramático e Musical e ele se torna professor catedrático do Conservatório. Então, ele é contratado, ele não é mais um professor que presta serviço, ele tem uma cadeira que é dele. E 15 dias depois tem a série dos 3 festivais no Teatro Municipal, que a gente conhece como a Semana de Arte Moderna. Pois muito bem, num daqueles concertos, que era o concerto do dia 17 de fevereiro, o Mário de Andrade convida alunas dele para participarem de uma obra do Villa-Lobos, que era o Quarteto Simbólico. O Quarteto Simbólico do Villa-Lobos é uma formação instrumental completamente original. É uma obra que tem flauta, saxofone, celesta, harpa, às vezes é usado piano, e vozes femininas que ficam escondidas. Elas ficam atrás da cortina. E é uma obra que tem um subtítulo que, para a mente conservadora das pessoas, deve ter sido assustadora, porque o subtítulo desse quarteto é Expressões da Vida Mundana. Muito bem. Mário de Andrade estudou canto no Conservatório Dramático e Musical e ele foi aluno do professor João Gomes de Araújo. Os mais velhos do conservatório, ele era monarquista, porque ele se casou com uma descendente da Marquesa de Santos. Foi muito amigo do Carlos Gomes, foi contemporâneo do Carlos Gomes na Europa.
E ele ficou horrorizado, porque o Mário de Andrade chamou alunas do conservatório para participarem da Semana de Arte Moderna. Na carta que ele escreve para o Mário de Andrade, que é uma carta muito ressentida, a gente percebe que, entre outras coisas, ele, de uma forma ou de outra, ele está dizendo para o Mário de Andrade que o Mário de Andrade já tem um tamanho muito maior do que o dele mesmo, João Gomes de Araújo. E é muito comovente isso, porque é um ex-professor dele que está falando. Vossa Senhoria, na fúria do entusiasmo pelo futurismo das artes, não trepida em fazer coisas censuráveis pelos homens de bom senso. Assim é que, com relação ao conservatório, Sua Senhoria autoriza as alunas de canto a fazerem parte de um coro que vão exibir no Municipal hoje. Se obteve licença do doutor secretário, eu não fui ouvido sobre isso, conforme as disposições regulamentares estatuem. É que eu hoje sou considerado pelo senhor Mário um traste velho. No ensino de piano, não respeita o programa apresentado pelo chefe da cadeira, dando às alunas peças de autores desconhecidos e inaceitáveis. Quer ainda que as alunas façam parte desses concertos e convida-as para que vão todas as alunas assistir à Festa das Artes, que marcará uma triste época da nossa história. Quer dizer, ele está contando para a gente, entre outras coisas, que o Mário de Andrade era um espírito independente e que não queria respeitar o programa do conservatório. Esses dois fatos e a menção a esta carta, além de ajudarem a colorir um pouco o que vem a ser a organização da parte da música dentro da Semana de Arte Moderna, ajuda também a caracterizar melhor esse professor inquieto, esse professor de música, que em 1922 está bastante ocupado, bastante concentrado, justamente em se tornar um professor mais proficiente na área que ele ocupa. No próximo bloco. Naquele momento, se você abrisse um dicionário da língua e fosse procurar pelo verbete toada, moda, modinha, lundu, não existia. Depois de provocar o Brasil na semana de 22, Mário de Andrade redescobre o Brasil. Um Brasil longe das capitais e da vanguarda, próximo de canções e vozes ocultas. Depois de ter testemunhado o poder de destruição da guerra, na sua viagem de pesquisa musical, registra e resguarda a nossa herança cultural, o nosso patrimônio imaterial. Um museu da nossa música que permite não só conhecer, mas também reinventar o Brasil. Nos anos seguintes, em torno de 25, 26, o Mário de Andrade ele vai se voltando cada vez mais para a pesquisa sobre a música popular. E aqui, com música popular, estou querendo falar de todas as músicas que o povo cantava e tocava, sem que haja nisso nenhum outro tipo de conotação, a não ser aquela música que era feita fora das salas de concerto. É a esta música que ele começa a se devotar, estudando, por exemplo, a música do Ernesto Nazaré, a música da Chiquinha Gonzaga, e ele começa a se dar conta de que o Brasil canta de maneiras muito mais diferentes do que aquilo que a gente escuta dentro das cidades. Uma parte disto acontece porque ele começa a escutar alguns discos. Outra parte porque ele começa a viajar mais pelo interior de São Paulo e também pelo interior do Brasil. Em 1924, existe aquela viagem que é chamada da Viagem da Descoberta do Brasil, quando um grupo de intelectuais leva o poeta Blé de Sandraz para uma Semana Santa, um período de Semana Santa em Minas Gerais. É só um exemplo desses trajetos onde o Mário de Andrade começa a buscar a existência de outras músicas. Mas não só isso. Um fato que a gente também pouco se dá conta é que na década de 1920, em São Paulo,
também, de certa maneira, no Rio de Janeiro, era mais fácil você escutar um italiano que vendia batata assada cantando, né? Era mais fácil você escutar um pregão de um vendedor de amendoim ou de sorvete nas ruas do que escutar o coco de algum cantador do Nordeste ou escutar uma embolada, porque a gente ainda não tinha uma migração interna tão intensa. Então era muito difícil escutar a variedade das músicas do Brasil. E o Mário de Andrade, através das cartas, começa a pedir aos amigos dele para que enviassem essas músicas para ele. E ele faz isso de maneira muito disciplinada. Com isso, ele vai fazendo uma coleção de músicas. Por quê? Coisas que a gente não se dá conta, ninguém sabia o que era a música popular do Brasil. Para vocês terem uma ideia, os dicionários são sempre bons índices para a gente saber, para a gente aquilatar sobre o conhecimento que se tem sobre uma determinada área. Naquele momento, se você abrisse um dicionário da língua e fosse procurar pelo verbete toada, moda, modinha, lundu, não existia. Não existia. Quando o Manuel Bandeira vai fazer a revisão do pequeno dicionário da língua portuguesa, ele e o Mário de Andrade discutem por carta como é que eles vão definir machixe, como é que eles vão definir modinha, e nada disso se sabia. É a partir desse momento, nos idos de 1925, que o Mário de Andrade começa de forma muito aplicada a estudar a caracterização dos gêneros brasileiros. Por que ele fazia isso? O fato do Mário de Andrade ter vivido a tensão das duas guerras. Porque esse espírito que insufla nos homens a preocupação com conhecer e preservar o patrimônio de todas as culturas, tem para o Mário de Andrade essa dimensão tão grande que é a compreensão de que os povos não possuem apenas um patrimônio edificado, que os povos todos possuem nas suas culturas um patrimônio imaterial, uma cultura intangível, que se traduz, por exemplo, nas danças e nos cantos deles. E isso é uma coisa muito vanguardeira, eu estou usando aqui um neologismo, é uma coisa muito vanguardeira, porque poucas pessoas são capazes de assimilar a beleza desse pensamento dele, de que forma tão nova e tão despojada de qualquer tipo de preconceito, ele consegue perceber a importância que tem dentro das culturas as maneiras pelas quais os homens falam e se expressam. E ele começa a trazer isso para a própria literatura que ele produz. Com esta sistematização dos estudos sobre a música popular, o Mário de Andrade começa a construir uma base para apresentar para os músicos brasileiros o que ele entende seja a caracterização da música brasileira a partir da sua harmonia, da sua instrumentação, da sua forma, das maneiras pelas quais os homens podem se valer das características da música popular para trazer para a música culta. Para dar um exemplo do que ele pretende, a gente pode recorrer, por exemplo, à pesquisa que ele faz em torno do Bumba Meu Boi, onde ele começa a perceber que existe dentro dessas suítes, que ele chama de suítes, essa ideia de contraste, onde se alternam situações dramáticas com situações de música dançada. As analogias que ele faz buscam sempre trazer para o músico, porque ele está escrevendo para os músicos. Tive a ocasião de assistir a um boi bumbá.
nome amazônico do Bumba Meu Boi, na cidadinha de Humaitá, no Madeira. Colhi mesmo dela várias cantigas. Era uma peça admiravelmente unida, em que todos os episódios se juntavam ao núcleo de morte e ressurreição do boi, sempre em referência com ele. Os episódios esporádicos ainda são ajuntados de maneira a constituir um todo harmonioso, mais ou menos como foi a formação da Odisseia, quer ela tenha como autor Homero ou o Tempo. E o próprio Mário registrou com sua voz muitos dos cantos que ouviu enquanto andou em busca de conhecer a música do povo brasileiro. Deus lhe pague a santa esmola, Deus o leve no andor. No fundo, o que o Mário de Andrade está fazendo, conjugando a vida do homem da literatura com a vida do homem músico, é construir bases para uma linguagem brasileira, uma linguagem em português, e da mesma maneira uma linguagem brasileira no campo da música. Ele quer aproximar sempre esses dois pensamentos. Ele quer ter sempre presente a ideia de que a fala e a música são parceiras. Ensaio sobre música brasileira sai do forno em novembro de 1928, no momento em que as nossas gravadoras estão começando a se organizar. Esse livro teria uma outra dimensão, sem dúvida nenhuma, se tivesse sido escrito em 30 ou 31, porque a gente já teria tempo de ter muitas outras músicas em circulação, por causa do disco, por causa do advento do disco. Terminado o ensaio sobre música brasileira, o Mário de Andrade embarca para a segunda grande viagem dele de pesquisa, que é a viagem que ele faz ao norte e nordeste. Ele viaja em dezembro de 28 e volta em fevereiro, março de 1929. E na bagagem ele traz milhares e milhares de melodias que ele mesmo anotou em campo. Acho que o ensaio sobre música brasileira, na verdade, marca, sobretudo, uma fase do modernismo no campo da música dentro do Brasil. Eu diria que ele arremata essa primeira campanha do modernismo, onde os homens ainda têm a esperança de tempos pacíficos, de conhecimento e de produção artística e intelectual, porque 1928 também celebra os 10 anos da paz, daquela guerra que ninguém poderia imaginar que fosse acontecer em outra proporção dali a alguns anos. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Não dá para responder se o rap seria vanguarda, mas eu acho que é uma das coisas que é reivindicada pelos grupos de homens intelectuais e artistas modernos. O direito à pesquisa significa lançar-se com coragem, com peito aberto, para conhecer o novo.